Boa tarde. Você costuma debater política na internet? Você perde seu tempo no Facebook, nas redes sociais no geral, no YouTube, discutindo com as pessoas que discordam de você? Se você faz isso, eu queria te perguntar com toda sinceridade, o que você espera disso? Você espera que a pessoa mude de opinião? Você espera que outras pessoas leiam as suas conversas e passem a concordar com você? Eu vou ser bem sincero aqui, gente, eu vou dar a minha opinião. Porque eu já fui muito de fazer isso. Na verdade, até pouquíssimo tempo atrás eu estava fazendo isso. O que mudou muito a minha visão sobre esse tema foi essa experiência toda com a quarentena agora, né, o isolamento. Porque os meus primeiros vídeos no meu canal do YouTube, o Discord, se você tá ouvindo isso pelo Spotify ou alguma outra plataforma, dá uma passada lá, eram sobre política, né? Era o update, onde eu lia as principais notícias da semana. Eu tô aqui oficialmente parando com esse quadro. Por um simples motivo, não tem fundamento nesse tipo de debate, não tem objetivo, não tem frutos. Eu comecei esse quadro como uma forma de me distrair, como uma forma de extravasar, uma terapia. Só que eu acabei percebendo que o tiro saía pela culatra completamente. Esse quadro, na verdade, me estressava mais, eu passava mais tempo pensando sobre isso me fazia mal. Esse tipo de debate não é nada produtivo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa politicamente nas redes sociais, em todo tipo de rede social, em debates, até pessoalmente. E pessoalmente é até melhor, porque pessoalmente você tá olhando no olho da pessoa, você tá vendo a cara da pessoa ali, e você costuma ser muito mais polido, muito mais empático. Enquanto na internet você costuma ser agressivo, você costuma falar as coisas de uma forma que você não falaria pessoalmente. E de uma forma resumida, de uma forma simplista. Então acaba que a pessoa quase sempre vai te entender mal, não vai compreender exatamente o que você estava querendo falar. Até porque existem barreiras na nossa linguagem, a barreira na forma como a gente se comunica. E na internet, onde tudo é rápido, tudo é feito com pressa, isso acaba sendo muito pior, os efeitos colaterais disso. Então eu queria te fazer essa pergunta. Você compartilhar memes de política na internet, você ficar debatendo com todo mundo sobre esse tipo de coisa, você vê uma opinião contrária à sua e você ir lá ter que comentar, ter que dar a sua opinião, qual fruto você já tirou disso? Você já convenceu alguma vez alguém a mudar de opinião a respeito disso? Porque, olha, eu já tive opiniões políticas muito diversas. Eu já fui mais à direita, mais à esquerda, e hoje em dia eu me considero libertário. Eu sou uma pessoa apolítica, uma pessoa que rejeita a política no geral. Mas quase sempre, na real, todas as vezes em que eu mudei de opinião politicamente, não foi porque eu vi alguém comentando no Facebook sendo um completo babaca com as outras pessoas. Não foi porque eu vi um meme que ridicularizava todo mundo que discordava, que ridicularizava a minha opinião como o contrário daquela pessoa. Foram outros motivos, foram coisas da vida, foram coisas relacionadas à filosofia, experiências pessoais mesmo, mudanças que aconteceram dentro de mim e não externamente. Eu até há pouco tempo atrás estava fazendo isso constantemente, desde que começou o isolamento. Só que eu percebi que isso só afasta as pessoas. E eu não sou hipócrita. Eu não tô aqui como um hipócrita falando pra você não fazer o que eu faço. Na verdade, eu tô, como eu tava comentando com um amigo meu hoje mesmo, esse podcast aqui é mais eu falando pra mim mesmo do que qualquer outra coisa. Eu tô aqui refletindo e tentando me ensinar as coisas que eu tô falando, tentando aprender comigo mesmo. Porque a gente pensa as coisas, a gente fala as coisas, mas a gente não consegue seguir aquilo que a gente acredita à risca, na maior parte das vezes. O mundo está constantemente mudando. Durante a história, todas as vezes que ocorreram grandes mudanças no mundo, não foi por causa de uma pessoa que estava discutindo com as outras, não foi porque as pessoas estavam debatendo muito um determinado assunto e elas chegaram numa conclusão do que era melhor. A verdade é que o que muda o mundo são pequenas coisas, são tecnologias, são uma ou outra pessoa que se torna muito influente por seus pensamentos ou por causa das suas descobertas. Mas o que a maior parte das pessoas pensa ou acredita nunca importou, na verdade. Essa é a grande verdade. O que você pensa, o que você acredita, o que você acha que vai ser melhor ou não faz a menor diferença. A democracia dá essa ilusão pra gente, porque a gente passa a se sentir parte do debate, parte da decisão. Só que já pra pensar que o seu voto, a sua opinião política, ela só faria alguma diferença se tivesse um empate? E um empate em uma eleição nunca aconteceu? Essa é a verdade. Mesmo que você convença inúmeras pessoas ao seu redor a seguirem aquilo que você acredita, o que você não vai conseguir fazer, isso é impossível, nunca vai acontecer, não vai fazer diferença nenhuma. 10 votos a mais para um lado, 10 votos a menos para o outro, não muda nada. A diferença entre as eleições quase sempre é absurda, é algo que muda
exatamente como eu tava falando, por inúmeros motivos. Por que você acha que o Bolsonaro ganhou a eleição agora, em 2018? Você acha que é porque as pessoas gostam do Bolsonaro? Você acha que é porque ele tem muitos seguidores, as pessoas estavam realmente entusiasmadas com o que ele ia fazer de novo, de diferente? Claro que não. As pessoas votaram no Bolsonaro. Primeira coisa, o Bolsonaro não ganhou por maioria de votos, tá? Caso você nunca tenha percebido isso, a maior parte dos votos, quer dizer, não a maior parte, mas boa parte dos votos foram nulos e brancos, e outra parte foi pro Haddad. Então, se você somar, na real, a maior parte das pessoas que votaram, o Bolsonaro não tem essa maioridade de votos. Ele foi eleito por uma minoria. Essa, infelizmente, é a natureza da democracia. As pessoas, elas têm uma ilusão de controle, uma ilusão de que elas estão fazendo parte de um processo, só que, na verdade, elas não fazem parte de verdade. Quase sempre, os ganhadores são eleitos por uma minoria. Eles são colocados... As leis são passadas por minorias. E, bom, aí que a gente entra em outro dilema também, porque a democracia, ela teoricamente está ali para dar voz para as minorias, mas na verdade, qual é o sentido de você colocar as maiorias para decidirem as coisas? De uma forma ou de outra não faria sentido nenhum, né? Então, assim, no fundo, você vai eleger alguém, essas pessoas vão votar as coisas, as tecnologias vão avançar, e você vai ter tido uma participação muito pequena em tudo isso, quase zero, não vai ter feito quase diferença nenhuma. Então, se você realmente quer fazer uma diferença, eu te recomendo produzir algo duradouro, escreva um livro, estude tecnologia, ciência, né? Pense em soluções novas, tente empreender, tente fazer alguma coisa de útil para as pessoas, de útil para o mundo, suprir uma demanda de verdade, e não ficar perdendo seu tempo na internet, debatendo com um monte de gente que não tá nem aí para você, sabe? Claro, eu adoro política, eu sempre gostei de política, então eu consigo realmente me divertir vendo memes de política, vendo coisas de política na internet. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço nem concorda com nada que eu acredito. Então, quando eu compartilho um meme na internet, por exemplo, quase ninguém curte, muito raro, pouquíssimos amigos. E eu acredito que, na real, a maior parte das pessoas deve se sentir ofendida com as coisas que você fala, com as coisas que você posta, porque elas não entendem qual é o seu posicionamento. Tem uma frase do Aleister Crowley que ele diz que... Eu não vou lembrar exatamente aqui para citar ipsis literis, mas basicamente assim: é impossível você tocar uma região específica da mente de um homem através de palavras. E é basicamente isso. Quando você diz algo, o que chega na pessoa é a interpretação dela do que você diz. Você não consegue transmitir a informação exata que você queria. E com memes, então, na internet, gente, isso é elevado a 10 mil vezes, pode ter certeza. Então acaba que a maior parte das pessoas vai achar que você é um babaca, um arrogante, e muitas vezes você né? Eu vejo isso pra caramba. Eu já fui essa pessoa, novamente aqui, com aquele lance da hipocrisia, né? Chega uma pessoa pra discutir com você, pra discordar de você, não discutir, né? A pessoa quer dar a opinião dela, ela tá na internet ali pra colocar a voz dela também, que nem você tá colocando. Você acaba menosprezando a opinião dela, a posição dela, ela como pessoa, só porque ela não concorda contigo. E acaba se tornando uma batalha entre egos no final das contas, né? É você querendo se mostrar pros seus coleguinhas, o cara também querendo se mostrar pros coleguinhas dele, querendo printar ali ou sei lá o que. E no fim, acaba só se tornando uma batalha entre egos, né? É você com seu ego querendo... Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu não vou falar não. Você querendo acariciar assim, o seu próprio ego, né? Vamos colocar assim, de uma forma mais family friendly. E o cara querendo acariciar ali o ego dele também, né? E bom, isso não leva a nada. Essa é a verdade. Mesmo que você faça um grande canal, você faça uma grande rede de contatos, você consiga atingir inúmeras pessoas com essa sua ideia, qual será que é a diferença que isso realmente faz no final? Será que você conseguir eleger um político faz uma diferença no fim? Você conseguir fazer milhares de pessoas concordarem com você faz alguma diferença no final? Eu, sinceramente, acho que não. Então eu acabo pensando se realmente vale a pena você se interessar tanto por esse tipo de assunto. Porque, como eu tava falando, isso é uma coisa que realmente me faz mal. Eu me divirto, mas ao mesmo tempo me faz mal. Eu acabei de ver no Facebook, na verdade foi um amigo meu que me mandou, uma discussão entre duas pessoas, e na verdade não foi uma discussão, né? Foi, assim, um linchamento virtual, foi uma merda, basicamente. Que a menina postou assim, ó, enquanto houver miséria e opressão, ser comunista é nossa decisão. E bom... Eu sou uma pessoa completamente contrária ao comunismo, né? Eu, na verdade, não gosto nem um pouco dessa ideologia. Mas é aquilo, né? Eu tenho amigos que têm essa posição. E é aquilo, eu discordo completamente. E muitos amigos que eu tinha, que eu acabei perdendo por causa de discussões políticas, principalmente depois ali de 2018, com as eleições que foram muito conturbadas e tudo mais, que não respeitaram também a minha posição, né? E é aquilo que eu tava falando, na internet, gente, a gente parece ser uma coisa que a gente não é. A gente passa uma imagem, né, uma estética
pelas nossas redes sociais, nossas opiniões, e muitas pessoas que acabam não levando numa boa. E eu sou uma pessoa que fala o que eu penso, eu não consigo não falar o que eu penso. Então se eu posto uma coisa e a pessoa vem comentar embaixo que eu tô errado por ter a opinião que eu tenho, ou que eu sou burro, ou qualquer coisa assim, eu sempre vou dar a minha opinião ali de volta pra pessoa. E tem gente que não consegue levar numa boa, não consegue levar na esportiva mesmo, a pessoa se sente pessoalmente ofendida por você não concordar com ela, né? E eu não consigo entender por quê. Quer dizer, eu consigo, eu já fui muito assim, mas eu não rompo a amizade, entendeu? Eu continuo gostando da pessoa, apesar de tudo, apesar dela discordar de mim. Só que tem gente que não consegue ser assim. Eu já fiquei muito chateado, né? Triste não, chateado com a opinião de certas pessoas que são amigos meus e tal, em relação a certas coisas. Porque você pensa, né? Porra, por que a pessoa não consegue entender o que eu tô querendo dizer pra ela? Só que eu nunca vou deixar de gostar da pessoa por causa de uma opinião política, por causa de uma visão de mundo que ela tem. Porque eu sei que as experiências dela levaram ela a ver o mundo dessa forma. E ela não teve contato com as mesmas experiências que eu pra ter a mesma visão que eu. Mas você querer simplesmente menosprezar a pessoa, ou então falar que ela é burra, ou qualquer coisa assim, porque ela não vê o mundo da mesma forma que você, é uma coisa tão arrogante, sabe? É uma coisa tão baixa, tão escrota. Por que que a gente é assim? Sabe? Por que que a humanidade é tão assim? A gente se comporta como um bando de primata, um bando de macaco mesmo, tá ligado? Quase uma briga territorial mental, querendo defender o nosso próprio território mental. Talvez seja algo assim. Eu tenho um pouco essa ideia. Mas qual é o ponto daquele comentário que eu li, né, no Facebook, lá da pessoa, que ela botou lá do comunismo? O cara veio embaixo e botou assim, ó: moça, com todo respeito, fala besteira não. Vê na história o que realmente é comunismo. Bom, o que essa pessoa tá querendo dizer, né? É tão difícil assim entender o que ela tá querendo dizer? É tão difícil assim entender o que os dois estão querendo dizer? Um acha que o comunismo é a posição certa, acha que tem muita opressão no mundo e o comunismo é uma parada linda, e que nunca existiu comunismo de verdade, né? Porque os países comunistas que a gente tem hoje não são comunistas mesmo, e que se a gente tivesse o comunismo de verdade pela primeira vez ia ser lindo, ia ser maravilhoso, ia acabar com a opressão, ia acabar com todos os problemas do mundo. E é isso, é a visão dela de mundo e tranquilo. Se ela quer ver o mundo assim, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma pra ninguém. Nunca vai fazer. Não vai acontecer nada se ela acreditar nisso ou acreditar em outra coisa. Porque ela não vai mudar o mundo sozinha. E o que o cara tá querendo dizer? Tá querendo dizer, porra, olha o seu redor. Olha os países ao redor do mundo que se dizem comunistas atualmente. Você acha que são países legais? Você acha que são países bacanas de se viver? E assim, qual é a dificuldade de um se entender com o outro? Não tá muito claro qual é a opinião dos dois? Não tá muito claro o que cada um tá querendo dizer? Pelo menos pra mim tá. Não sei se eu sou um gênio ou se eu sou burro demais, não captar uma coisa que eles estão captando que eu não captei. Mas aí, pra que se discorre essa discussão? Vamos lá. Me diz então, o que é comunismo? Eu faço faculdade de História, e você? Cara, pra que isso? Assim, a pessoa usa um argumento completamente de autoridade, completamente ad hominem, basicamente dizendo assim, bom, você não pode ter opinião, porque eu faço faculdade de História, então eu tô automaticamente certa sobre o que eu tô falando. Não é nem assim, ela não tá nem falando, ó, eu tenho doutorado em História, escrevi minha tese de doutorado sobre isso, sou especialista nesse assunto, estudei a minha vida inteira a história do comunismo pelo mundo, fiz diversas teses sobre a obra de Marx, então eu tenho um pouco mais de gabarito do que você pra tratar desse assunto. Não é isso que ela falou. Eu comecei a fazer a faculdade de História agora, então você tá automaticamente errado. Você não pode vir aqui na internet dar a sua opinião, entendeu? Porque você é burro e eu sou muito inteligente. E no mesmo lado, eu sei que, assim, talvez eu esteja dando crédito demais pro cara, porque eu imagino também que se fosse ele fazendo faculdade de História, alguma coisa, talvez ele falasse a mesma coisa. Ou talvez se fosse no perfil dele, viesse ela comentar e ele soubesse que os amiguinhos dele estão ali vendo aquilo e fossem ajudar ele no linchamento virtual, ele também seria um babaca do caralho? Talvez sim, provavelmente sim. Eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é que tá comentando isso, mas como não foi o caso aqui, eu vou dar o benefício da dúvida pra ele, né? Então assim, qual é o ponto de você agir que nem um completo macaco na internet? Isso daqui pra mim é a versão digital de você cagar na mão e jogar nos outros, basicamente. Porque o que você tá querendo provar, cara? Qual é o ponto? Você ter começado a fazer uma faculdade de História, sabe o que isso significa? Porra nenhuma, não significa nada. Existem inúmeras pessoas que são formadas, que têm doutorado em História, em Economia, em Filosofia, que discordam de você. Não existe consenso histórico, não existe consenso econômico, não existe consenso filosófico. Você citar
Fala, fulano diz isso, ou eu estudo tal coisa e eu tô dizendo isso. Sabe o que isso prova? Nada. Prova que você é arrogante, só isso, não prova mais nada. Isso só diz sobre você, não diz nada sobre o que você tá querendo defender ou o que você acha que você tá fazendo. E disso daqui é só ladeira abaixo, né? Aí chega a gangue virtual lá, os amiguinhos da pessoa, postam lá pega a foto do rapaz que comentou e coloca embaixo, tipo assim, olha a sua cara de ridículo, né? Olha a sua cara de retardado. Você acha que você tem direito a ter uma opinião aqui? Você acha que você vai ser levado a sério com essa sua cara que você tá nessa sua foto? E o cara fala assim, olha, o cara curte página do Biroliro. Então se você não é um intolerante completo, se você não é cego pra tudo que não é o que você concorda, você não tem direito a ter opinião. Porque eu, por exemplo, nas minhas redes sociais eu sigo no YouTube, no Facebook, no Instagram, sigo páginas libertárias, sigo páginas de direita, sigo páginas de bolsonaristas, sigo páginas de esquerda, sigo páginas de comunistas. Então você vai lá, eu comento um negócio, aí você vai lá no meu perfil, posta uma foto minha nos comentários, bota lá, esse cara segue a página do Bolsonaro, do Biroliro, e aí pronto, acabou. Refutado. Eu não tenho direito a dar opinião nenhuma, eu sou um burro, eu sou um retardado, eu não tenho direito à opinião. É assim, então. Essa é a natureza da internet, gente. Isso daqui é a internet numa casca de nós. Caso você tenha ficado curioso, eu vou terminar aqui a discussão, né? Quem venceu o nazismo, então? Ainda tô aqui esperando a sua definição de comunismo. Aí o cara bota, né? Quem invadiu a Finlândia na Segunda Guerra Mundial? Já que você faz faculdade de História. Aí olha o que a pessoa responde. Quem era a Finlândia na guerra? Você sabe, espertão? Quem venceu o nazismo? Já que você faz ensino médio. Ainda esperando sua definição de comunismo. Aí o cara bota, né? Responde primeiro. Ela diz: bom, a Finlândia que você tá defendendo já se desculpou publicamente e admitiu culpa em massacres judeus e soviéticos. Eu perguntei primeiro, mas você não sabe o que é comunismo e socialismo, por isso não vai responder, hahaha. Além disso, a Finlândia invadiu Leningrado juntamente com a Alemanha. Agora que você se refere ao Tratado de Paz de Moscou, isso define bem a sua posição política alinhada com o nazifascismo. Eu fico sem palavras. Olha o nível do que a pessoa tá falando, sabe? Olha o nível como ela tá tratando essa pessoa. O cara não chegou ofendendo ela. O cara não chegou agredindo ninguém. Ele só botou a opinião dele, cara. Ele só botou... Cara, eu acho que o comunismo que eu vejo aí pelo mundo não é uma parada legal. E a pessoa, ela chama o cara de nazifascista, de burro, fala que ele tá no ensino médio, posta uma foto da cara dele, como quem diz, olha sua cara de retardado, pra você estar comentando alguma coisa aqui. Fala, eu faço faculdade de História. Quem você pensa que é pra ter uma opinião perante alguém que faz faculdade de História? Aí depois fala com um amiguinho, né? Ele tá delirando demais, chega a doer as vistas, a prepotência do ser que não sabe pesquisar no Google. Ela fala que o cara tá sendo prepotente. Julgue você mesmo, eu não vou mais contaminar isso daqui com a minha opinião, eu só vou terminar de ler. Aí o amiguinho que chegou lá pra mendigar uma, né? Eu não vou falar a palavra aqui também, né? Tem pessoas da minha família ouvindo esse podcast, talvez. Foi uma menina que fez o post. Você sabe muito bem o que ele tá mendigando, esse cara aqui. Bora, fulano. Bora responder a comunista. Você tá demorando muito. O que é comunismo? Aí olha, a pessoa, ela diz, fazendo faculdade de História, ela passou agora para estrategista de guerra, né? O cara não entende nada de estratégia de guerra, não sabe 1/3 da história que eu sei, e ainda quer vir aqui nos meus comentários ser prepotente. Tipo assim, a pessoa no mesmo comentário ela bota, o cara não entende 1/3 do que eu entendo de história e quer ser prepotente. Tipo assim, tenta captar qual a incoerência nesse comentário aí, né? Mas tá. Qual é a sua formação? Aí o cara que tá mendigando, aquele negócio que você sabe o que é, comenta assim, ele deve ser formado em filosofia com Olavo de Carvalho e em capitalismo com Nando Moura. Aí a menininha, ela finaliza, ela janta o rapaz, nossa, destruiu o rapaz. Botou saudade da época em que lunáticos usavam chapéu de papel laminado. Saudade de só quem tinha capital defendia o capitalismo. Aí o rapaz lá, um outro rapaz que também é um mendigador de coisinhas que você sabe o que é, comenta por último, pra finalizar. Foi jantar ou foi jantado? Sim, caramba, hein? Massacrou o rapaz, caramba, hein? Ele deve estar indo dormir chorando agora. Bom, eu sinto muito que você tenha que ter ouvido isso daqui comigo, mas é a única forma que eu tenho pra demonstrar aqui por que eu abandonei esse tipo de coisa. Você pode ver que eu até mudei o tom, eu me estressei, eu já tinha lido, que eu me estressei de novo, porque eu não consigo não me afetar, porque é aquilo que eu tava falando, eu vou dar o benefício aqui da internet, né, para essas pessoas, porque
Na internet você pode parecer mais arrogante. Você pode parecer, talvez pra essa senhorita aqui, o rapaz que foi lá dar a opinião dele no post, talvez tenha parecido um babaca arrogante pra ela. Talvez, eu não sei. Pra mim não pareceu. Pra mim pareceu que ele tava dando a opinião dele, né? Você vê aí países que se dizem comunistas. Você pode falar que não é, mas eles se consideram... Eles têm comunista no nome. E aí, falta de tudo, a moeda é uma bosta, as pessoas passam fome, o governo mata as pessoas sem prestar contas a ninguém, esconde informações, etc, etc, etc. Isso que eu não tô inventando, né? Você pode dar um Google aí, como a garota disse, dar um Google, e você vai ver que essas coisas são fatos, assim. Na Venezuela, por exemplo, há pouco tempo atrás estava faltando papel higiênico. Muitos desses lugares faltam comida. A China, por exemplo, a gente sabe que a China passa por um tanque por cima dos manifestantes, atira em gente na rua, esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo. E de vez em quando vaza algum vídeo. As pessoas lá não têm acesso à internet, porra. A internet lá é privada, ela é local. De vez em quando vaza um vídeo de alguém que usa VPN e se arrisca, escondendo a cara, né? E denuncia algum tipo de medida autoritária na China, por exemplo. Então, pô, é tão difícil assim entender que é isso que aquele rapaz estava querendo dizer. E é tão difícil também para esse rapaz entender que essa senhorita, ela é comunista, ela acredita nisso, e ela vai ser comunista independente do que ele comente ali embaixo. Então, assim, os dois estão perdendo tempo, eu tô perdendo meu tempo lendo isso, comentando isso aqui com vocês. Na real, eu só não tô perdendo tanto meu tempo aqui agora porque eu tô usando isso pra fazer essa reflexão aqui com vocês, né? Então vamos me dar esse crédito também. Mas vamos supor que eu não tivesse, vamos supor que eu só estivesse lendo e eu entrasse pra comentar também, eu só lesse em casa e me estressasse sozinho, o que isso ia mudar? Nada. Então essa é a reflexão de hoje. Não perca seu tempo discutindo na internet, compartilhando 1 milhão de memes na internet, a menos que seja por puro exercício lúdico, de se divertir, né, de achar graça daquilo ali, compartilhar com seus amigos que concordam com você. Você não vai mudar a opinião de ninguém com isso, tá? Você só vai estressar, você só vai perder amizades, só vai fazer as pessoas te entenderem menos e se afeiçoarem menos pelas coisas que você acredita, tá bem? Esse foi o recado de hoje, gente. Até a próxima. Deixa o like aqui no vídeo, se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, segue aí o podcast, né? Mande pros seus amigos e até a próxima! Agora nós nunca mais vamos ver a Ellie.